Bom, pastor Edson, per favore. Amém? Benção. Deixa eu pegar ali, ó. Paz do Senhor para todos. Que bom estar na casa do Senhor, né? Lugar lindo, lugar gostoso, lugar de paz, lugar de comunhão, lugar de alegria no Espírito. É lugar que realmente Deus preparou para nós. Esta casa é chamada casa de oração, a casa do Senhor. Foi adquirida com as ofertas, com os dízimos dos irmãos, das irmãs. E aqui estamos realmente desfrutando deste lugar tão abençoado. Amém? Gostaria de falar nesta noite sobre a lei do Espírito. Eu estava lendo Romanos capítulo 8 e me veio muita atenção este texto. Eu queria ler com os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Vamos falar juntos? Vamos, pelo menos desperta, quem estiver com sono, desperta, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o tema é a lei do Espírito. Esse texto é um texto um pouco diferente, né? Lei do Espírito, nunca ouvi falar nisso, como é que é isso? O que é que você vai falar sobre isso? Lei do Espírito. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado, da lei e da morte. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Quer dizer, até João, desde o princípio do nascimento de Moisés, que estabeleceu a saída do povo do Egito, para caminhar no deserto até chegar em Canaã, foi necessário que tivesse uma lei. Para que a lei? Para doutrinar o povo, para ensinar o povo, para oprimir o povo, para enxugar o povo daqueles 430 anos que passaram no Egito, aprendendo com respeito à idolatria, feitiçaria, tudo que não prestava. Agora, para Deus tirar aquele povo e levar para a sua terra, tinha que haver uma purificação. E esta purificação deu-se pela caminhada deles no deserto e também pela lei, uma lei muito rígida, que tinha que cumprir. Se não cumprisse a lei, era até mesmo apedrejado. Uma lei muito rígida. Tudo isso por quê? Porque Deus queria moldar o caráter daquela gente. Quando nós viemos para a casa do Senhor, aceitando a Jesus como Salvador, não é verdade? Viemos e aqui nós aprendemos o caráter de Deus. Falar como Deus fala, né? Proceder do jeito que Deus procede, e aí a nossa vida vai se transformando. Cada vez que nós estamos na casa do Senhor, vamos aperfeiçoando o nosso caminho, vamos aperfeiçoando o nosso caráter, não é verdade? E com isso aí, essa mudança é muito importante, é muito importante. E para que o povo de Israel pudesse realmente aprender e receber a graça de Deus, tinha que obedecer à lei. Começa a secar a boca, né? Tinha que começar a obedecer à lei que Deus colocou. E essa lei foi dada por Moisés durante muitos anos, até chegar na terra de Canaã. Sendo que o povo se rebelou. O povo não entendeu qual era o propósito de Deus, não entendeu. E com isso reclamava, mas lá no Egito a gente comia carne, lá a gente tinha cebola, lá tinha isso, aquilo outro, mas esqueceram que era escravo. Não tinha futuro nenhum, não tinha liberdade nenhuma. Porque o mais importante da nossa vida, meus irmãos, é a liberdade. Liberdade é uma coisa extraordinária. Uma vez eu ouvi a respeito de um preso que passou não sei quantos anos preso naquela cadeia lá, que quando ele recebeu a libertação, né, terminou a sua pena, quando abriu a porta, que ele chegou assim na rua, ele saiu correndo, mas correu, até não aguenta mais, porque ali dentro ele não tinha lugar de correr, não podia correr, um negócio muito estreitinho, e ele realmente se satisfez. Por quê? Por causa do valor da liberdade. E nesta lei, ela durou de Moisés até João. Lá, Lucas 16, 16, se você quiser já colocar aí, viu, José?
Lucas 16, 16, Jesus Cristo disse que a lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. E todo mundo emprega o quê, irmão? Força para entrar nele. Então, aqui está. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o quê? O reino de Deus. E diz o texto, e todo homem, mulher, lógico, todo ser humano, né? Todo homem emprega força para entrar neste reino. Isso quer dizer o quê? Que para entrar no reino de Deus é necessário que façamos força. Muitas vezes você não vem cansado aqui para a casa do Senhor, muitas vezes para orar você está cansado para orar, está cansado para... Mas é necessário usar essa força para que possa entrar no reino de Deus. O reino de Deus é tomado por força. De qualquer... Você vai ao culto, não sei, talvez eu vá, talvez não. Você foi esse ano eu nem fui ao culto, essa pessoa nunca vai chegar no céu. Você ora, rapaz, às vezes eu oro. Não, tem que ser um empenho, tem que haver um empenho da nossa parte, na oração, na leitura da Bíblia, no jejum, na assistência, na obra de Deus, em todas as coisas tem que haver realmente um esforço. E com isso aí, Deus nos recompensa, Deus nos abençoa. Louvado seja o Senhor para sempre. Muito bem. Agora, outra coisa a respeito disso, né? Com isso aí, com a lei, o povo invalidou a lei de Moisés. Invalidou como? Não tendo atenção à lei do Senhor. Fraquejaram, deixaram, negligenciaram. Quando chega lá em Jeremias 31 a 33, Deus fala a respeito desse procedimento do povo, que recebeu a lei para entrar na terra de Canaã. Mas no meio do caminho fraquejaram, murmuraram, diante dos bezerros ali, começou a adorar o bezerro de ouro, desprezou Deus, e aí Deus realmente falou com ele, mostrando uma coisa muito importante. Jeremias 31, versículo 31 ao 33. Por favor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto. Que concerto, gente? Um concerto novo, porque aquele concerto antigo que fez lá no Sinai, o povo invalidou com a casa de Israel e com a casa de Judá, versículo 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, lá do Egito, para tirar da terra do Egito, porque eles, o que é que eles fizeram? Invalidaram o meu concerto, apesar de os haver desposado, quer dizer, ter tirado daquela obrigação, daquela prisão. 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei aonde? No seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí seria já uma outra lei, uma lei para que o povo pudesse obedecer e andar conforme a vontade do Senhor. Aqui está essa parte de muito importante. O povo também não recebeu. Tanto é que invalidaram a lei de Moisés, mas quando Deus mandou o Messias, que tantos eles esperavam, quando mandou o Messias, Jesus Cristo, eles também rejeitaram. João, capítulo 1, no versículo 11 e 12, viu? Eles desprezaram o Senhor Jesus Cristo. Gente, o nosso coração... na vez passada eu falei o que é que tem no coração, uns 13 pecados, brabo, e nós carregamos esse pecado dentro de nós. Jesus disse, não é aquilo que é do lado de fora que contamina o homem, mas aquilo que sai de dentro do homem, quer dizer, o nosso coração já é um desposório de pecados. Nós temos que vigiar o nosso coração, nós temos que vigiar a nossa vida, nós temos que vigiar nossos pensamentos, as nossas intenções. Por quê, irmão? Porque é do coração que contamina o homem. Diz eu, veio para o que era seu, e os seus, quer dizer, os judeus, o que é que eles fizeram? Não receberam o Senhor Jesus, nem receberam a lei, nem tampouco receberam o Messias que eles tanto esperavam, não recebeu. Versículo 12, o 11 foi, e o 12 agora, né? Mas a todos quantos receberam, o que é que Deus fez? Deu-lhe o direito de poder ser o quê? Filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Então Deus abriu a porta da sua graça,
abriu a porta do seu evangelho. Já que eles rejeitaram, então Deus abriu para nós a porta do seu evangelho. E hoje nós estamos aqui desfrutando desta bênção, desta paz, dessa comunhão com Deus, dessa sabedoria, conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus nos elegeu. Nós, assim como os judeus rejeitaram, nós aceitamos. Louvado seja o Senhor para sempre. Ainda podemos ler outro versículo? Podemos. Lucas 24, versículo 24 a 45, diz aqui. Lucas 24, 44 e 45. Disse-lhes: são estas palavras que eu vos disse, ainda estando convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei e nos profetas. Jesus falando que na lei e nos profetas estava escrito a respeito do Messias que viria. E Jesus está mostrando aí, versículo 45. Então abriu-lhes o quê? O entendimento, para compreenderem, porque até então eles não entendiam com respeito por que Jesus veio. Mas aí, depois que Jesus falou, abriu-lhe o entendimento. Se você não entende alguma coisa que se fala aqui, não fica aborrecido, nem fica, então não estou entendendo nada. Não. Espere. Deus vai abrir o teu entendimento. A partir do momento que Ele abrir o teu entendimento, tua vida vai mudar, teu propósito vai mudar, teu entendimento será realmente mais profundo a respeito de Deus. Tudo é questão de você buscar e esperar. Não entendeu agora? Não joga fora. Deixa aí, porque vai dar fruto e você vai passar a entender. E vai ser uma bênção na mão do Senhor. Sabe por quê? Porque mais tarde vão perguntar a você: vem cá, eu não estou entendendo isso, como é que é? Se você jogou para lá, como é que você vai ajudar alguém? Mas se você colheu para você, se você aprendeu, então você pode ajudar aqueles que quiserem. Jesus veio anunciando a vinda do reino de Deus. Mateus 4, 23, diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele veio anunciando o reino de Deus, ele edificou a sua igreja, tudo depois da lei, tá? Edificou a sua igreja, Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, Deus edificou a igreja dele, uma igreja invencível. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Olha que milênios e milênios a igreja vem lutando. Houve época atrás, irmão, que queimaram Bíblia da Bíblia na rua, apedrejaram, mataram cristãos. Agora vamos acabar. Houve um filósofo chamado Voltaire, que esse Voltaire era um filósofo muito conhecido na França, muito conhecido. Ele disse que vai acabar com toda a Bíblia do mundo. Ninguém vai ter Bíblia. Onde encontrasse Bíblia, era queimado. Saía pelas casas, tomando Bíblia, queimando Bíblia. Não queria. Sabe o que aconteceu? O Voltaire morreu. E na casa de Voltaire, sabe o que é lá? Uma sociedade bíblica da França. Como é que pode? Quer dizer, a palavra de Deus permanece. A igreja nunca se acaba. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz dura para sempre. Vamos dizer isso? Tudo que Deus faz dura para sempre. E o seu evangelho dura para sempre. Muito bem. Edificou a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceram com ela. Então, ele mandou pregar o seu evangelho. Ele anunciou o reino de Deus, ele edificou a sua igreja e depois mandou pregar o reino dos céus, o reino de Deus para o mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso foi Jesus que mandou, foi uma ordem, a ordem missionária, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A lei do evangelho, a lei do evangelho é uma lei diferente da lei de Moisés. Diferente. Por quê? É diferente porque foi uma lei que Deus criou, foi o que o Senhor criou para nós, para o Evangelho. Veja só, a lei do Evangelho diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Isto é uma lei do Evangelho. Quem crê e for batizado é lei. Não adianta crer sem ser. É por isso que a igreja evangélica não batiza criança, não batiza bebê. Por que não batiza? Porque não entende. Jesus disse, aquele que crê e for batizado, é necessário que a pessoa creia que existe uma ordem, que existe um modo de agir para entrar na igreja do Senhor Jesus Cristo, é exatamente através do batismo. Por quê? Porque a pessoa crê em Jesus Cristo. Então, aquele que crê e for batizado, será salvo. Isto é uma lei que Deus deixou e segue adiante. Muito bem, um pouquinho mais adiante. Jesus, antes de subir ao céu, ele veio,
pregou seu evangelho, ele curou, ele libertou, ele fez maravilha, mostrou a verdade do evangelho, mostrou a riqueza do evangelho, mas antes de subir ao céu, depois que ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele deixou uma ordem para que todos ficassem em Jerusalém. Vamos lá, capítulo 24 de São Lucas, Lucas 24, 49. Antes de subir ao céu, ele deixou esta ordem: eis que sobre vós envio o quê? A promessa do meu Pai. Quer dizer, Deus tinha prometido antes, em Joel capítulo 2, versículo 28, tinha prometido a promessa de meu Pai. Disse ele: fiquem vocês em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Fiquem até que seja revestido de poder. Então, quando ele subiu ao céu, então ele deixou essa ordem, foi uma lei, e eles foram buscar o Senhor, orar ao Senhor. Desde a descida do Espírito Santo, porque quando eles foram buscar, ficaram em Jerusalém, orando e buscando ao Senhor, então no momento certo, na hora certa, Deus derramou o seu Espírito Santo. E com esse derramado do Espírito Santo, eles foram todos revestidos. Revestidos. E aí começava o quê? Começava a lei do Espírito. Veio a lei de Moisés, veio a lei do Evangelho e agora a lei do Espírito. E diz aqui o texto, né? Assim iniciava a promessa de meu Pai, 2,16, a ação do Espírito Santo para o fim, até o fim da graça. Quer dizer, a lei chegou no final, começou a graça de Deus. Nesta graça está o seu Evangelho. E com isso aí começou a lei do Espírito. O tema é a lei do Espírito. Crentes e apóstolos tiveram muito mais experiência com Deus. Digamos, quando Jesus Cristo foi preso, o que aconteceu com Pedro? Negou o Senhor. O que aconteceu com os discípulos? Todos desapareceram. Aí estava na lei do Evangelho. Vinde após mim, vos farei pescadeiros do homem. Vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tudo isso realmente estava aí. Então era a lei do Evangelho. Mas agora, na lei do Espírito, foi diferente. Foi diferente. Por quê? Porque eles receberam o revestimento do poder. Diz aí, até que seja revestido do poder. Aí começa a lei do Espírito. Começando a lei do Espírito, irmão, vemos aí quais são essas leis do Espírito. Primeiramente, a expansão. Porque quando eles realmente receberam o batismo com o Espírito Santo e foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, começaram a profetizar, começaram realmente a glorificar o nome do Senhor, diz que lá embaixo na rua o pessoal ficou tudo aglomerado. Que isso aí? É 9 horas da manhã ainda, já estão gente bêbado aí, e Pedro se levantou e disse: não estamos embriagados como vocês estão dizendo. O que está acontecendo aqui foi o que profetizou Joel lá no Antigo Testamento. Ele profetizou que isso iria acontecer, viria a lei do Espírito. Viria a lei do Espírito. Então, de maneira que aí eles começaram a pregar, Pedro começou a pregar, e com essa pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Então, observe que enquanto a lei a lei de Moisés não tinha nada disso, chegou a lei dos Evangelhos, também eles fizeram milagre, operaram, mas não aconteceu o que aconteceu com a lei do Espírito. Com a lei do Espírito é muito mais profundo, é muito mais, você vai descobrir aqui que a lei no Espírito é muito mais profundo do que a lei do Evangelho e a lei de Moisés. Primeiramente, houve uma expansão. Eles saíram a pregar o Evangelho. Eles saíram a pregar o Evangelho. Então, houve também conquistas, muitas conquistas. Outra coisa, houve também muita profundidade. Com a lei do Espírito, houve muita profundidade espiritual. Com isso eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui ouvindo a palavra, recebendo o ensino, mas Deus tem muito mais para vocês. Nessa lei do Espírito que nós temos, que nós estamos aqui, olha gente, existe uma profundidade muito grande espiritual, que você deve explorar, que nós devemos explorar. Não vamos ficar no superficial de uma vida cristã. Não, eu sou crente, amém, eu vou do dízimo, eu vou dar minha oferta, eu canto louvores a Deus, tudo muito bem, mas espera aí, Deus tem muito mais para você. Nessa lei do Espírito, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Coisa maravilhosa, coisa gloriosa. Então havia muito mais profundidade. Veja a profundidade que havia. Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. Versículo 5.
capítulo 5, versículo 1, Atos capítulo 5. Eu vou ver se eu procuro falar antes do versículo, enquanto você ir procurando, tá bom? Para te ajudar. Muito bem. Diz assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. O que mais? E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés de quem? Dos apóstolos. Muito bem. Número 3. E disse então quem? Pedro. Pedro estava dirigindo o culto. Eu estava aqui como fosse no púlpito, então Barnabé trouxe a sua oferta, ele vendeu uma propriedade e trouxe para a igreja. Por quê? Porque a igreja estava iniciando, necessitava, e tinha muitas pessoas estrangeiras que tinham aceitado o evangelho e necessitava de ajuda. Então, quer dizer, ele fez o apelo e Barnabé vendeu uma propriedade e trouxe essa propriedade aos pés dos apóstolos. E Ananias e a sua mulher viu aquele ato e disse: que coisa linda, tá vendo? Barnabé trouxe uma oferta, vamos também fazer isso também? O pessoal vai nos elogiar, o pessoal também vai gostar. Então, o que aconteceu? Ele veio também para trazer a oferta, mas antes passou na sua casa junto com a sua mulher. Ele olhou um montão de dinheiro que tinha e disse: minha filha, não precisa dar tudo isso não, né? Não precisa não, dá um pouquinho, ele pensa que Deus tá bom, dá um pouquinho qualquer. O que aconteceu? Colocou aquela oferta lá, que não foi a oferta que ele deveria ser dado. Nisso que colocou aquela oferta, Pedro, que estava dirigindo o trabalho, diz assim: Ananias, por que encheu? Quem foi que encheu? Por que encheu, Satanás, o teu coração? Olha, o homem trouxe a oferta, como o outro também trouxe. Agora, como é que ele soube que aquela oferta ali não era legal? Não era legítima, não era sincera. Ele tirou a parte. Por quê? Exatamente por causa da lei do Espírito que nos concedeu o quê? Concedeu profundidade espiritual. Não se conforme ser apenas um crente, não. Busque a Deus mais em oração. Busque de Deus os dons espirituais. Viu? O teu coração. Para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade. Por quê, né? Versículo 3. Então, aguardando-a, não ficava para ti, e se for vendida, não estava no teu poder? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentiste ao Espírito Santo, mas mentiste a quem? A Deus. Viu o versículo anterior? O 3. Mentiste ao Espírito Santo. O posterior, como é que diz? Mentiste a Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos descobrir que o Espírito Santo é? Que o Espírito Santo é Deus. Ele está dizendo aqui. E como é que alguns por aí dizem que o Espírito Santo não é Deus? A Bíblia diz que é Deus. Então, ficou essa parte aí. Então, de maneira, com a lei do Espírito, nós temos a profundidade do Evangelho. Você quer profundidade do Evangelho? Você quer ter visões espirituais? Você quer ser uma pessoa muito espiritual? Só é dar lugar ao Espírito Santo, porque estamos nesta lei, na lei do Espírito. Muito bem. Nós temos também a liberdade no Espírito Santo de Deus. Viu? Temos a liberdade no Espírito Santo de Deus. Nós temos também, sabe o quê? Uma coisa que o próprio Jesus já tinha falado. Nós faremos obras maiores do que Jesus fez. Como é que pode ser isso? O que é que Jesus disse? João 14 e 12, por favor. João 14 e 12. Como é que Jesus disse? João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará o quê? As obras que eu faço. Somente isso? E as farás maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou para o Pai, e lá eu vou interceder por vocês. Agora eu vou falar uma pergunta. Como é que se faz a obra mais do que Jesus fez? Maior do que Jesus fez? Agora, uma coisa eu te lhe digo, nesta lei do Espírito, tem toda a liberdade para você fazer obras maiores. O grande problema é a nossa, duas ou três coisas. Primeiramente, a nossa incredulidade. Não consigo fazer isso, não. Outra coisa é a acomodação. Não vou me meter nisso, não. Nós temos todas as oportunidades de fazer. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, e nós estamos na lei do Espírito. Não estamos na lei de Moisés, nem na lei do Evangelho, mas na lei do Espírito Santo de Deus, você pode fazer obras maiores do que Jesus fez. Leia aí, por favor, meu irmão, ainda João, capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade,
que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Foi o que aconteceu. Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós e está conosco. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E você pode realmente se utilizar da fé e fazer obra maravilhosa em nome do Senhor Jesus. O grande problema é que nós nos acomodamos. Não se acomode, busque ao Senhor, jejue, ore, coloque-se na presença do Senhor, que você vai realmente fazer esta obra. Outra coisa, com esta lei do Espírito, gente, nós obtivemos também, sabe o que, irmão? Obtivemos segurança. Segurança espiritual. Quem tem o Espírito Santo tem segurança. Se você não tem segurança. Eu me lembro que eu era criança, estava na rua brincando lá, a rua de terra, na lama lá, e daqui a pouco o fio começou a pegar fogo lá no poste, começou a pegar fogo, e tinha uma Assembleia de Deus logo naquele poste, perto daquele poste tem uma Assembleia de Deus ali. E duas mocinhas passaram por debaixo daquele fogo e entrou no templo. Eu fiquei olhando, todo mundo correu. Quando o fio começou a pegar fogo, aqueles fios velhos começou a pegar fogo, aí todo mundo correu. Aquelas duas passaram com a sua Bíblia na mão, parecia que não estava acontecendo nada. Eu digo, meu Deus, eu não era nem crente, criança, né? E aquilo marcou meu coração. Ela talvez nem saiba que, através da segurança dela, atingiu meu coração. Se nós procedermos dignamente, como verdadeiro cristão, você não precisa nem falar. Somente a tua vida, somente o teu testemunho, somente a sua pessoa já é um grande testemunho para as pessoas aceitarem a Jesus como Salvador. Hoje eu sou crente, posso dizer, pelo testemunho daquelas jovens. Veja uma outra segurança. Atos capítulo 7, versículo 51. Atos 7. Veja que segurança extraordinária, tá? Deixa eu pegar aqui a Bíblia, porque... 7:51. Aqui estava um homem, um diácono, cheio de fé, do Espírito Santo, na lei do Espírito, realmente recebeu uma segurança. Ele estava pregando para os judeus, para os sacerdotes, pessoas duras de coração, religiosos. Porque, irmão, religião é um grande impedimento para a pessoa ter encontro com Deus. A religião é um grande impedimento para a pessoa ter um encontro com Deus. Todos eram religiosos, mas perseguiam os cristãos, mas matavam os cristãos, não aceitavam. Muitas vezes a religião é um prejuízo. Veja aqui o que disse esse homem. Versículo 51, né? Versículo 51. Versículo 51, irmão. Homens de dura cerviz, ele falando para os religiosos. Incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. 52. Qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas? Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardaste. Olha, esse homem estava falando com segurança, foi o Estevão. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Tal era o poder que esse homem falava. Por quê? Cheio do Espírito, na lei do Espírito. Mas eles, estando cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, o que é que ele viu, irmão? A glória de Deus e Jesus. Como é que Jesus estava? À direita de Deus. Que segurança, que revelação, que profundidade. Isso aqui foi na lei de Moisés, foi na lei do Evangelho ou foi na lei do Espírito? Na lei do Espírito. Coisa extraordinária, né? Ele viu esta maravilha. 56. 56. Disse, eis que vejo os céus abertos. Mediante aquela visão, eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem, Jesus, né? Que está em pé, à mão direita de Deus.
Como é que Jesus está diante do Pai? A mão direita de Deus. Para quê, irmão? Para receber o seu mártir, para receber aquela sua testemunha. Está vendo? 57, irmão. Mas eles gritaram com grande voz, eles não suportaram o poder do Espírito Santo na vida daquele homem. Talvez Estevão fosse uma pessoa fraquinha, mas dentro dele uma fortaleza extraordinária. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo na sua lei. Taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. 58. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha lá, mais um testemunho aí, estava sendo apedrejado, Saulo estava vendo. Quem é esse Saulo? O Paulo. E expulsando da cidade, Saulo, versículo 60. Não tem não? E apedrejaram Estevão, em que evocava e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se ele de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que segurança extraordinária! Tudo isso é por causa de quem? Por causa do Espírito Santo de Deus. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai andar vazio do Espírito ou vai andar cheio do Espírito? Você vai andar vazio do Espírito ou vai andar cheio do Espírito? Cheio do Espírito, disse Paulo. Enchei-vos do Espírito. Aí está, nesta lei do Espírito, nós devemos andar cheio do Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa aqui, além da segurança que nós temos também, meus amados irmãos, a ousadia, né? Na lei do Espírito, nós temos a ousadia. E a ousadia é algo extraordinário. O que é ousadia? Quem tem ousadia não tem medo. Quem tem ousadia não se acovarda. É ousado. Ele, na qualquer coisa, ele é o primeiro aí. Quando estava Davi para enfrentar o Golias, diz o texto, né? Que Golias, quando estava se levantando, Davi correu para ele. Isso quer dizer o quê? Que ele estava muito grande, muito pesado, e ainda mais aquela armadura, tinha uns 60 quilos, não sei quanto tinha ali, estava lá sentado. E quando, não, eu vou acabar com você, eu vou acabar. Vai assim. Quando ele sentou, se arrumar para levantar, Davi teve a ousadia e foi até onde ele estava e, largou-lhe a pedra e venceu a guerra. Ousadia é uma coisa necessária. Não se intimide diante da afronta. Não se intimide diante de alguém que te afronta, não. Tenha ousadia. Uma vez, eu tinha uma irmãzinha nossa da igreja, uma senhora de idade, e eu passei perto da casa dela e estava lá um testemunho de Jeová na porta. Estava lá, tentando, conversando com ela. Aí eu passei, olhei, aí eu fui lá. Digo: minha irmã, tudo bem? Bem, pastor, bem. O que você está fazendo aí? O que é? Disse: não, eu estou aqui falando do reino de Deus, e veio assim, né? Aí eu fui: o que você falando de reino de Deus? Eu tenho que falar de Jesus, rapaz. É salvação, você não está perdido, você teve um encontro com Jesus. Quer dizer, ele pensou que eu fosse, ele tomou a passo diante de mim, pensou que eu fosse me acovardar. Não, eu fui em cima dele, aí afrontei, aí ele se entregou. Está entendendo, gente? Nunca se acovarde. Você tem o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: quando você for diante das autoridades, quando você estiver diante da autoridade, que começar a te afrontar, você fale, porque o Espírito Santo dará palavras para que você possa vencer. Agora, se você se acovardar, você vai ficar calado e não vai perder a batalha. Não podemos, temos que ter, na hora da afronta, não se acovarde, vá adiante, porque certamente você terá a vitória. E veja só a ousadia como foi aqui. Atos capítulo 4, versículos 7 a 14, né? Diz ali o texto que estava Pedro pregando, falando a obra de Deus, fazendo a obra do Senhor, e o que aconteceu? Afrontaram eles. Está aí o texto, irmão? Atos 4, versículo 7. Pondo-os no meio, perguntaram, quer dizer, colocou os discípulos no meio deles, os religiosos, perguntaram: com que poder e em nome de quem fizeste isto? Olha, afronta. Com que poder e com que ousadia você fez isso? Então Pedro, primeiramente cheio de quem? Não fique cheio de sabedoria, não fique cheio de coragem, não fique cheio de ira, não, fique cheio do
Quando você é afrontado, a primeira coisa é você se encher de ira. Quero dar uma cortada no carro, né? Não, se enche do Espírito Santo. Deus te abençoe, rapaz. Vai em paz. Esse é aquele cheio do Espírito. Agora, aquele cheio da carne, carnudo, vai querer sair do carro. Uma vez, rapaz, teve acho que foi em, esqueci o nome da cidade. Aquelas pontes que só passam um carro. Só olha lá, se vem um, então ele para, né? E vem. Os dois foram. E um queria que o outro saísse. Aí foi. E um acelerou, outro acelerou, ficou os dois na ponte. Nem daqui foi para lá, nem lá veio para cá. Aí saíram, começaram a brigar no meio da ponte, rapaz. Começaram a brigar com os dois carros parados. O que é isso? Cheio de carnalidade. Agora, se for o crente, dá um ré, ainda limpa o carro dele. Eu vou limpar até o carro aqui. Jesus não falou? Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, então eu vou 2 com você. Se alguém realmente querer tirar a tua capa, não dá para ele a tua capa, dá para ele também. E Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo faz bem e não mal. Cheio do Espírito se enche de graça, não de ira. E por isso que muitos crentes perdem a batalha, ficam brigando, etc. Eu me lembro de uma vez de um certo pastor que foi evangelizar numa casa lá. Isso foi no Barra do Piraí. Então ele foi lá evangelizar, né? E ele bateu na porta lá. Aí quem atendeu foi o camarada, né? O marido dele atendeu. Aí disse, fulano tal está aí, ele tinha evangelizado ela, né? Aí, o que você quer com a minha esposa? Não, porque eu vim aqui trazer uma palavra para ela. Trazer uma palavra para ela? Minha mulher não está aqui para trazer palavra nenhuma, não, rapaz. Você está pensando o quê? Aí começou a ralhar com ele, né? Rapaz, eu vim aqui pregar o evangelho, você tá... Aí ele começou a discutir com o cara. É porque não estava cheio de quê? Não estava cheio do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Saíram os dois no tapa. Dos dois, o cara jogou a Bíblia para um lado, você sabe quem é. Jogou a Bíblia para um lado e foi agarrado lá. Às vezes, quando eu respondo, mas até hoje, isso já faz mais de 30 anos. Até hoje o cara é carnal, rapaz. Até hoje o cara é carnal. Misericórdia, nunca se encheu do Espírito Santo. Então, devemos ter cuidado. Vamos nos encher do Espírito Santo. Se alguém quiser, Jesus falou, se alguém bater numa face, dá outra. Paulo disse, olha, se alguém quiser tomar alguma coisa de você, dê. Para que você vai ficar pelejando com as coisas daqui? Depois vai embora, depois Deus dá muito mais a você. Mas se você realmente der lugar ao Espírito Santo, é outra coisa. Então, o que aconteceu aqui? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, ancião de Israel. Quer dizer, ele foi ousado. Ele não ficou afrontado com a autoridade religiosa. Não, principais do povo de ancião de Israel. 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, vamos, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é quem está aqui, esses são diante de vós. Isso aí é ousadia ou é covardia? Muita ousadia, muita ousadia. 11. E ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. 12. Vamos entusiasmo aí. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu não sei se você tem esse versículo marcado na tua Bíblia. Eu não sei se você tem esse versículo marcado na sua Bíblia. Deve estar marcado na Bíblia de todo crente. Em nenhum outro há salvação, porque bajo cielo não há nenhum outro nome que há dado entre os homens, por lo qual devemos ser salvos. Está ali nossa irmãzinha ali que não entende o português, né? Está ali tentando. Então, de maneira que aqui, essa aí, gente, é a chave de todos os versículos. Nem outro nome há dado debaixo do céu. Então, eu passo a pergunta: o nome de Maria salva? O nome de Antônio salva? O nome de Jeová salva? Nem Jeová. É o nome de Jesus. Eu estava conversando com o Túlio, que estão por aí agora, colocando o nome de Jesus diferente agora. Não, o original de Jesus é o Aua. Aí eu digo, o quê? Esse é o nome original dele. Idiota. Então você vai falar a língua original dele a vida toda. Então você fica falando a vida, aí ninguém vai te entender.
Se você que não tem que falar o original, tem gente que tem pastor que é assim, não, porque é o original. Original, meu filho, tem uma interpretação do original. Genésio, né? Mas, sinceramente, vou te contar. Versículo 13. Então eles, olha só, então os religiosos, vendo o quê? Vendo a ousadia. Por favor, irmão e irmã, não seja covarde, tenha ousadia de nuedo. Não diz assim, irmão? Não diz assim? De nuedo. Tenha ousadia para falar a palavra de Deus. Se alguém te afrontar, vá à frente, mostre a palavra de Deus, não se acovarde. E eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens o quê? Sem letra, não eram homens entendidos, não eram letrados. E outros se maravilharam, que tinham conhecimento de que ele havia estado com quem? Quem tem estado com Jesus, não se preocupe não. É analfabeto, mas você com Jesus vale muito mais. Lá no Rio Grande do Norte, teve uma festa do templo, a festa do templo. Então o pastor mandou chamar várias pessoas importantes, e tinha um escritor, não sei se acho que já morreu, esse homem, viu? Tinha um escritor. Então ele chamou o escritor para ver assistir a cerimônia, o culto, né? E ele foi. Câmara Cascudo é o nome desse escritor. Não sei se alguém conhecia esse escritor, é do Brasil. Chega no Facebook lá e veja lá, Câmara Cascudo, quem é ele. Então esse homem foi lá, era um escritor muito famoso lá do Rio Grande do Norte. Então, de sorte que o pastor começou a dar a oportunidade do coral, o coral cantou, aquela coisa toda, depois chamou o irmão para dar uma palavra, para trazer uma palavra, e aquele irmão pregou, mas ele procurou um irmão bem sábio, vinha aqui um escritor, né, que conhece muito bem o português, então botou uma pessoa que, aí colocou um homem lá que realmente pregava bem o rapaz pregou bem bonito mesmo, aí muito bem, aí depois que o rapaz acabou de pregar, ele mandou cantar um coral cantou, agora eu vi uma palavra também para o irmão fulano. O irmão fulano era um matuto, que trabalhava no interior, aqueles que, tudo assim, né, não sabia falar direito. Aí todo mundo ficou, sabe, mas espera aí, como é que o pastor faz uma coisa dessa? Chamou aqui um camarada que é letrado, que conhece o português muito bem, que pregou bem, agora vai chamar o irmão que não sabe nem falar direito, esse pastor não sabe o que é que faz não. É muito perigoso quando a pessoa começa a querer julgar o pastor ou querer dirigir o pastor. O pastor está na frente do trabalho, não é porque ele quer não, porque Deus colocou. E se Deus colocou, Deus vai dar capacidade, vai dar graça, vai dar tudo. Mesmo que ele faça alguma coisa que você não conhece, ou você não desconhece, ou você desconhece, deixa, ele fica quietinho, cuidado. Ele mandou chamar aquele homem, e aquele homem foi, aí começou a falar do Apocalipse, porque lá no céu é assim, tal. A igreja começou a se alegrar, todo mundo glorificou o nome do Senhor, ele falando que tem no céu, etc. Aí depois passou tudo aquilo ali, foi aquela bênção, aí no fim do culto ele deu uma oportunidade a esse escritor, por favor, o senhor pode trazer uma palavra aqui de consideração do que o senhor achou do culto. Aí o escritor foi lá, no púlpito, né, e disse, olha, eu gostei muito do coral, realmente muito lindo o trabalho de vocês aqui, ó, espetacular. Esse primeiro pregador, sinceramente, viu? Parabéns para ele, fala um português, nenhuma vírgula ele cortou da sua mensagem, ó, ele estudando o português do cara. Agora, esse outro aqui, sabe o que aconteceu com ele? Ele mostrou o céu por dentro. Quer dizer, um mostrou o que tinha de conhecimento material, mas aquele outro, ele mostrou o céu por dentro, por quê? Pela graça de Deus, a unção de Deus. Esta é a lei do Espírito. Esta é a lei do Espírito. É pessoa que você acha que não vai dar nada e faz muitas coisas. É pessoa que você acha que não acontece. Ousadia. Outra coisa também, nessa lei do Espírito, recebemos também autoridade. Não somente a ousadia, mas também a autoridade. Segundo já, né? E, pega aí, Atos capítulo 13, versículo 6 a 12. Veja aí a autoridade, como é necessária a autoridade, tá? Atos capítulo 13, 6 a 12. Paulo saiu a pregar o Evangelho. Paulo e Silas saíram a pregar o Evangelho. E encontrou alguma coisa errada. E veja o que aconteceu. Havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Olha. 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este chamando a si Barnabé e Saulo, foi Barnabé e Saulo,
procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Quer dizer, Paulo e Barnabé pregando para o procônsul, e esse homem aí, Elimas, procurando tirar ele fora. Não, que negócio. Quer dizer, impedir de ser evangelizado. É perigoso também a pessoa impedir a obra de Deus, viu? Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, o que aconteceu? Essas bênçãos só acontecem quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. As bênçãos acontecem quando as pessoas são cheias do Espírito Santo. Então, por favor, enchemos-nos do Espírito Santo, orando ao Senhor, buscando em oração, abrindo, consagrando sua vida, buscando a santificação. Aleluia. Então, para o cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, o que é que ele disse? Ó filho do diabo, que benção meu estudo, ó. Meu estudo tomou um banho. Isso, depois você vai enxugar. Ó filho do diabo. Aí alguém pode dizer, mas que falta de educação, falta de ética, chamar a pessoa filho do diabo. Mas a ousadia é isso aí, coragem é isso aí. Cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ele fala com isso por quê? Porque ele era digno de ser repreendido. Tem pessoas que é digno de ser repreendido com dureza. Não podemos passar, não, irmãzinho, não faz isso não. Não, tem que ser com dureza. Muito bem, 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Olha, gente, que autoridade. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Ficarás cego. Chegou aí, né? Tá bom, muito obrigado. Diácono bom é assim. Vou já ver lá de cá, outro também. Glória a Deus. Não, cuidado para não arrastar, que isso vai servir para quarta-feira ainda. Ainda vai servir para quarta-feira. Ele agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando em roda buscava a quem pudesse guiar pela mão. Tudo isso por quê, irmão? Por causa da autoridade do Espírito Santo na vida de... muito bem, irmãozinho, muito bom, muito obrigado. Puxa, foi um trabalho perfeito. Já trabalhou? Olha como é que tem coisa aí ainda. Quarta-feira próxima, que é quarta-feira. Terça-feira próxima. Eu dizendo quarta-feira próxima, porque quarta-feira eu já vou viajar, tá? Já estarei de viagem. Então, gente, tudo isso por quê? Por causa da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. A lei de Moisés, a lei do Evangelho, e agora nós estamos no tempo da lei da graça. Aproveite essa oportunidade. Não viva uma vida de crente supérfluo, uma vida de crente sem responsabilidade, uma vida de crente sem empenho. Veja o que foi dito: o reino de Deus é tomado à força. Se esforce por servir a Deus, se esforce por estar na casa do Senhor, se esforce para combater contra o pecado, se esforce não deixando que o pecado entre no teu coração, nem na tua mente. Fuja do pecado, faça algo para agradar a Deus, porque você fazendo isso, certamente você vai ser um instrumento de bênção na mão do Senhor. É bom, é bonito ou não é uma pessoa ser usada por Deus? Ora pelo enfermo e ele é curado, expulsa o demônio, a pessoa é liberta, vai fazer assim e acontece milagre, maravilha. Muita gente quer, mas para querer essas maravilhas, tem que pagar o preço, e o preço é uma vida de santidade. Você está no lugar santo, você está ouvindo a palavra santa, você está ouvindo a palavra através de homem de Deus santo. Assim sendo, seja santo. Diz a Bíblia, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo, disse Deus. Então vocês estão aqui aprendendo essa palavra para serem santos. Ah, mas pastor, eu tenho que andar com aquela orelha aqui na cabeça? Não. Ser santo é você se apartar do pecado, é você não aceitar o pecado, é você rejeitar o mau pensamento, você rejeitar o olhar impuro, você rejeitar que alguma coisa entre no teu coração. Isso é ser santo. E Deus espera que todos nós sejamos assim, porque fazendo isso, iremos habitar com Ele no céu. Você já tem uma grande vantagem de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, recebendo a bênção do Senhor. Agora, prossiga nesse caminho. Jesus é a porta, você já entrou nessa porta. Agora, Ele também diz que é o caminho. Então, siga nesse caminho, porque a qualquer momento nós entraremos nas mansões
celestiais. Essa é a nossa esperança. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vou guardar meu pergaminho. Glória a Deus, aleluia. Bênção, bênção, bênção. Falar em bênção, tem alguém aqui precisando de bênção? Tem alguém? Se você precisa de um milagre, eu gostaria que você viesse aqui na frente, eu gostaria de orar por você. O Senhor da bênção está aqui. Qual o nome dele? Jesus. Então, se alguém precisa de um milagre, vem aqui na frente. Gostaria de orar por você. Amém? É isso aí. A Nice veio com ousadia. Nice veio com ousadia. A palavra de hoje foi ousadia, né? É isso aí. Veio com ousadia. Tá igual Nicodemos. Nicodemos não. Bartimeu. Ousadia. Ousadia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estou aqui. Não, cala a boca não. Vai cá, Jesus, filho de Davi. Ousadia. Acabou ganhando por causa da... Já pensou se ele fosse tímido? Não. Perturbar não. Eu vou falar não. Eu estou com vergonha, vou ficar gritando aqui não. Não ia ganhar nada. Amém? Que bom que você veio aqui. Que bom que você veio aqui. Não precisa nem perguntar se você tem fé, porque eu vim na terça-feira, depois do trabalho, no meio da semana, vim para a igreja porque tem fé. E se o pastor convida para vir na frente, ainda vem na frente, é porque demonstra que tem fé. E aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você está precisando de uma bênção? Está precisando? Fala com Deus agora como se Ele, lembrando que Ele é o teu Pai. Como é que você chega para pedir alguma coisa para o teu pai? Alguém já lembra aqui como é que você pedia alguma coisa para o teu pai? Ou para tua mãe? Ou para o teu tio, para tua tia? Com quem criou? Com quem você foi criado? Como é que você chegava para pedir? Como é que era? Agradando, tocando o coração, falando direitinho e toca. A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai e Ele conhece o que a gente precisa antes da gente pedir. Você lembra quando você era criança? E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Rachel. Quando ela quer alguma coisa e já vem assim, eu já sei que ela quer. Eu já sei, eu sou pai, conheço ela desde antes dela nascer. Quando ela vem aquele jeitinho, já sei. Quando você vem nesse jeitinho aqui na presença de Deus, Deus já sabe. Quando você vem na igreja hoje, Deus já sabia. Quando você vem aqui na frente, Deus também já sabia. Deus olhou assim, já sei. Mas o pai fala o quê? Nem precisa pedir. Quando a Rachel está assim, que eu falo para ela, nem precisa pedir não, já sei. É isso que eu falo? Não, que eu fico. Você quer, minha filha? Não, ele é pai. Não, pai não. Pai fica esperando. Ô pai, que foi? Você acha que eu não sei? Eu sei. Que foi? Ô pai, você quer? É? Tá. E aí? É mesmo, é? Vou pensar. Vou pensar. Vou pensar. Não é assim que fala? Vou pensar. Eu já sei. Ela já sabe que eu falo assim. Um segundo depois. Deus é a mesma coisa. Deus é nosso Pai. Por isso que você tem que pedir, por isso que você tem que orar. Se ela pedir, ela vai ganhar? Pode ser que sim, mas provável que não. Mas quando ela pede do jeitinho certo, eu dou. E às vezes eu nem quero dar. Mas, poxa, mas pediu tão direitinho. Tão direitinho. Custa nada não, tá bom. Tá, vai. Às vezes desce lá para... Não quero ser longo não, mas às vezes a gente desce lá para almoçar. E aí tá lá no almoço, aí ela vem... Pai, você tem $1? Quando teu filho aqui lá embaixo, no de basement, te pede $1, você é para quê? Eu já sei para que é, né? Para a máquina lá, comprar um doce. Eu fico pensando, poxa, não vou dar não. Mas o que custa, né? Mas tá querendo. Então tá bom, vou dar. Eu não queria dar. Mas como ela pediu do jeito certo, eu acabo dando. Faça agora do mesmo jeito com Deus. Ele está aí do seu lado, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus. Você veio no lugar certo, na hora certa, falar com a pessoa certa. O nome dele é Jesus.
Fala com ele agora que você está precisando. Ah, pastor, mas o senhor falou de um jeito aí que de criança, de bala. Meu caso é sério, pastor. É? Quão sério é o teu caso? Qual o tamanho do teu problema? Qual o tamanho do milagre que você precisa? Qual o tamanho de Deus? Quão poderoso é Deus? Para o tamanho de Deus, o seu problema é uma bala. Para você é algo impossível. Para Deus, não tem nada impossível. Não tem nada nem difícil. Para Deus não custa nada. Basta uma palavra dele e o teu problema é resolvido. Gostaria de orar agora para esse Deus, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, que hoje, se Ele quiser, hoje, você vai sair daqui com o seu problema resolvido. Se Ele quiser, seja lá qual for o problema. Quando vocês estavam vindo para cá, eu falei sobre Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, não é que ele não via direito não, ele era cego. Para ele era impossível ver, e era impossível resolver o problema dele. Para Jesus, o que você quer? Quero ver. Então pode começar a ver. Acabou. Uma palavra mudou o que era impossível. Eu creio que você aqui hoje, o problema é melhor do que Bartimeu. Não é? Pelo menos você não é cego totalmente. Não sei qual o seu problema, qual a sua dificuldade, qual o milagre que você precisa, mas para Jesus não custa nada. Fala para Ele agora, eu vou orar juntamente contigo. Conversa com Ele agora, fala para Ele, assim como lembrando que Ele é o teu Pai, lembrando que Ele está do teu lado. Fala com Ele agora, Pai, estou precisando disso. Usa agora a ousadia, usa agora a sua ousadia e fala, Pai, estou precisando de tal coisa. Fala com Ele, fala. Existe poder nas palavras, não só pensa não, fala com Ele. Fala, meu Deus, eu estou precisando de tal coisa, eu estou precisando de tal milagre, eu estou precisando de resolver tal problema, eu estou com tal situação, eu fiz isso, eu estou precisando disso, daquilo. Fala com Ele agora, Ele está do teu lado. Fala com Ele agora. Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela lei do Espírito, a lei que nos dá liberdade para falar contigo, a lei que chamamos Deus de Pai, essa lei que muitos não têm e não tinham, e Tu nos deste agora esse poder, esse direito, essa autoridade de falar contigo diretamente. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque não precisamos de intermediários, mas podemos entrar direto no trono da graça e falar contigo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Senhor, aqui está meu irmão e minha irmã. Meu Deus, Tu conheces a necessidade de cada um aqui, Tu conheces o problema de cada um aqui, Tu conheces o milagre que eles precisam. Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia agora, Senhor, do meu irmão e da minha irmã. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, Senhor, e vem agora, Senhor. Meu Deus, por favor, vem hoje atender esse problema, venha hoje abrir essas portas, venha hoje solucionar esse problema, venha hoje, Senhor, meu Deus, assinar aqueles papéis, venha hoje, Senhor, Pai Santo, venha hoje com a Tua mão poderosa, com a Tua mão toda poderosa, Senhor, porque para Ti não há nada difícil, não há nada impossível. Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso, nós cremos que hoje, agora pode estar acontecendo um milagre, Senhor. Meu Deus, eu Te peço pela fé, Senhor, age, Senhor, trabalha, Senhor, meu Deus, faça o impossível possível, Senhor, atende o pedido dos Teus servos, Senhor, ouve a oração dos Teus filhos, vai lá no íntimo do coração, Senhor, meu Deus, e atende, Senhor, pela Tua misericórdia, por favor, Jesus, por favor, que Tu possas hoje, Senhor, fazer um milagre, e que hoje, Senhor, os Teus servos possam falar mais uma vez, que só o Senhor é Deus,
que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus que fizeste milagre no passado e continua fazendo milagre hoje. Mostra a Tua igreja o Teu poder, mostra a Tua igreja o Teu milagre, mostra a Tua igreja, Senhor, mostra, Senhor, o quão poderoso Tu és, ó Pai Santo, porque sabemos, Senhor, sabemos que Tu és e não há ninguém, não há nada maior do que Ti. Senhor, eu te peço, meu Deus, faça um milagre hoje, e prometemos, Senhor, que daremos toda a honra, toda a glória a Ti. Te peço também uma semana de milagres, uma semana, Senhor, de bênçãos, uma semana de proteção para os Teus servos. Fica conosco, Senhor, dá-nos uma semana maravilhosa, Senhor, meu Deus, e coloca pessoas do nosso lado, para que possamos falar do Teu amor, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser transmissores do Teu amor e da Tua graça, que possamos falar com outras pessoas os milagres de Jesus, que possamos evangelizar, que possamos convidar essas pessoas para vir aqui na igreja, para que também possam ser abençoados. Senhor, eu te peço, Senhor, abre a nossa boca, Senhor, tira todo medo, toda vergonha, dá ousadia à Tua igreja, Emanuel. Dá ousadia à Tua igreja, Emanuel, para pregar a Tua palavra, para convidar os amigos, para trazer as pessoas, para dar carona às pessoas. Senhor, dá ousadia à Tua igreja, Emanuel, Senhor, para que possamos ganhar almas para Ti, que possamos, Senhor, ser ganhadores de almas, Senhor. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.